5. Ontem falei a Dona Zélia que Aristides não está estudando e com certeza vai repetir este ano outra vez. Dona Zélia censurou o filho perto de mim, apesar de eu ter pedido que não o fizesse, esperasse minha partida. Invectivou-o com acrimônia, ralhou, ameaçou-o. Essas admoestações deixaram o menino imperturbável. Pareceu-me um tanto cínico e que nada poderá atingi-lo. Deixei a casa de Dona Zélia depois de dar infinitos conselhos ao menino, e fiz alguns também à mãe, que quando se zanga, fica surda ao bom senso e à calma. Disse-lhe muitas vezes que ameaças e ralhos só podem ser prejudiciais ao menino como Aristides, e ela nada conseguirá agindo dessa forma. Tudo inútil. Assistindo a essas disputas e esses desajustamentos, observei o seguinte. Dona Zélia vive muito mal com o marido e descarrega no filho único toda a peçonha do seu gênio. Sim, em todos esses anos de experiência, entrando no recesso dos lares, percebendo discussões veladas ou troca de palavras ofensivas, vou sem querer descobrindo dramas, pequenos ou grandes dramas familiares. Animosidade entre irmãos, ódio entre irmãs, infelicidade entre casais. Toda essa humanidade a debater-se entre sentimentos os mais contraditórios, a queixar-se, a sofrer. O homem sensato, mesmo com o destino adverso, pode aproximar-se sempre da felicidade e correr a favor do vento a alcançar. Não há verdadeira felicidade sem sabedoria, e a sabedoria é indispensável a todas as situações. J. Rousseau escreveu em Confissões. Essa frase está certa. Devíamos viver com menos preocupações e mais filosofia. Vejo famílias que compram mais do que podem pagar e têm o sono agitado pelas dívidas. Seu padrão de vida é mais alto do que suas posses. Vejo o sofrimento sob todos os aspectos nas casas que frequento. Sofrimentos que poderiam ser evitados. Não. Cada vez as criaturas mergulham mais no mar das tormentas e se afundam e clamam e sofrem. Dona Zélia ama o filho, zela por ele aos gritos e, não podendo atrair o marido para o lar, vinga-se no menino. Não é bem isso. É apenas uma imagem que exponho, mas no fundo é. Se Aristides fosse estudioso e não lhe trouxesse preocupações por esse lado, haveria de descobrir outros motivos para atormentá-lo. Exigiria que ele fosse o primeiro da classe. O dia em que ele deixasse de sê-lo, ela encontraria pretextos intermináveis para chorar. Ou então diria queixosa: Aristides não quer aprender o inglês. Estaria aí uma razão para censura e dissabores. Ou então lamentaria a voz plangente: Aristides é um menino esquisito, não me ama. Isso seria muito pior para o filho. Há certas mães que estão sempre se queixando de que os filhos não as amam suficientemente. Não percebem que tanto mais se lastimam, mais os filhos se aborrecem e se afastam. A humanidade sofre porque quer sofrer. Essa é a grande verdade. Há exceções, naturalmente. Profundas e terríveis exceções. Mas a maioria dos mortais poderia viver muito melhor do que vive, mas se não tem sofrimento bastante, procura e encontra. Vejo avós se preocuparem horrivelmente com os netos, e não há razão, pois os netos têm pai e mãe. Assisto ao drama de casamentos fracassados que de antemão estavam fadados ao malogro. Moças casam com rapazes de mau caráter, jogadores, ciumentos, bêbados. Foram aconselhadas, avisadas, sabem disso, mas casam levadas pela leve esperança de que eles vão mudar completamente com o casamento, tornar-se-ão sóbrios, ajuizados, sem vícios, bondosos e distintos. Infeliz humanidade à procura de tormentas. O exemplo mais frisante de que procuramos o inevitável, o desconhecido, somos Norberto e eu. Por que agora que somos mais velhos, mais cansados e desiludidos, tivemos esse desejo ardente, sentimos essa força que veio do nosso íntimo para perfilharmos Angélica?
Sinto às vezes presságios melancólicos e perco o sono pensando na menina estrangeira refugiada de guerra que vamos adotar, a quem vamos instituir herdeira da pouca coisa que possuímos, mas do principal, que é o nosso nome. Deste nome de simples proletários do magistério, mas que afinal é nosso único orgulho. Por quê? Por que procuramos mergulhar em águas escuras, onde há sempre correntes contrárias? Hoje conversei com Madre Teodora sobre essa capacidade de amar que existe em cada peito humano. Por que, Madre Teodora? Esse desejo de dedicação a outrem, essa renúncia que muitos fazem para agradar os que amam? Por que nós, não tendo filhos, adotamos uma menina até ontem desconhecida? Madre Teodora sorriu suavemente. Ah, é bem difícil de explicar. Às vezes, as criaturas sentem necessidade de amar, mas não sabem. Desperdiçam o amor. Eu me lembro das palavras do escritor holandês que escreveu Die eteles homes. Lembra-se? Mas justamente para não viverem sozinhos, eles procuram alguém a quem dedicar amor, respondo. E às vezes escolhem mal, é verdade. Refletimos sobre essas palavras enquanto me aproximo da janela. Olho o jardim do colégio e exclamo. Nunca havemos de compreender, Madre Teodora. Veja como os pardais sabem viver. Por que só as criaturas humanas procuram inquietações? Madre Teodora responde-me. Sabe que às vezes penso ter encontrado uma resposta. Por que sentem a vibração de vida dentro delas? Enquanto há vida, há inquietação, há sofrimento. E sofrimento também é vida, não acha? Dona Leonor, mãe de Josefina, minha antiga aluna de francês, nos convidou para jantar e fez questão de que Angélica também comparecesse. Setembro está frio. Angélica vestiu o vestido azul pervinca e o casaco de pele marrom. Quando apareceu calçando as luvas, estava linda. Falei. Eu disse a Dona Leonor que você vai porque é sábado, porque nos dias de semana, como há muitas lições a fazer, você não pode ir. Ela abraçou-me como se eu tivesse feito um elogio, alegre e feliz. No táxi foi cantarolando para brincar comigo. Quer ver, tia Constança, como minha pronúncia de francês está melhor? Bien sûr, expliquei, e ela repetiu, Sir, bien sûr. Norberto observou. A pronúncia de francês está bem melhorada, Angélica. E as outras matérias? Geografia? Português? Vai tudo indo bem, tio Alberto. Tive a melhor nota de geografia por causa daquela lição que você me ensinou, lembra-se? Mas tenho vergonha de ser a mais velha da classe. A idade não importa. Você não tem culpa de ter perdido todo esse tempo. Não quero que tire nota má em geografia, história e português. Não se esqueça disso, menina. Ela riu-se e segurou-lhe a mão. Hei de esforçar-me por ser uma das melhores alunas. Está contente, tio? Expliquei-lhe que a casa de Dona Leonor era luxuosa. Havia criados que serviam a mesa à francesa. Ela tivesse cuidado, não aceitasse muitas bebidas, não estava acostumada, podia fazer mal. Depois falei sobre Josefina, que se casara e fora minha ótima aluna durante todo o tempo em que estudara em colégios. Estaria também lá essa noite, gente muito distinta. Entramos de mãos dadas no salão de Dona Leonor. Esperavam-nos. Não só o casal de velhos, como Josefina e o marido ficaram deslumbrados com a beleza e as maneiras distintas da menina. Não se cansavam de elogiá-la enquanto ela, distraída, conversava com outras pessoas. Eu estava receosa, pois nunca a vira numa mesa tão rica e requintada. Começaram a servir o jantar e fiquei surpreendida. Ela se serviu como se estivesse habituada, como se sempre tivesse vivido ali. Conversou com naturalidade, tomou os vinhos moderadamente e nunca a vi tão bonita como esta noite. A amiga Sofia dera-lhe, pelo Natal, uma pulseira dourada com pérolas, perfeita imitação de joia verdadeira, e nós a presenteáramos
com um anel de ouro com uma pérola, que se parecia com a pulseira. Angélica respondeu às perguntas do dono da casa muito gentilmente. Manejou os talheres, as mãos finas com o anel salientando-se a beleza, o braço com a pulseira de ouro, tudo muito natural, muito simples, em gestos sóbrios. Não fez observações admirativas, nem comentários absurdos. Quando voltamos ao salão e nos serviram café, ela mostrou-me a xícara e observou. Tia Constança, veja que lindo aparelho de Limoges. Como sabia que a xícara era de Limoges, se não tínhamos nada parecido em casa e nunca tivera-os? Fiquei trêmula de emoção e temor. Estaria divagando? De onde viera esta menina? Fiquei a olhá-la e a sorrir. Prudentemente examinei a xícara, a fim de averiguar a procedência. Nada descobri. Tomei o café atordoada, zonza, sem saber mais em que pensar. Josefina colocou discos na vitrola. Estávamos sós no salão. Os homens tinham se retirado para a biblioteca. Ouvindo música de Chopin, Angélica ensaiou passos de dança. Josefina olhou-a surpreendida. Você sabe dançar clássico? Não, senhora, nunca dancei, mas tenho visto no cinema, gosto muito. Pediram-lhe que continuasse a dançar. Ela tirou os sapatos e na ponta dos pés, tal uma libélula sobre uma rosa, tão frágil e tão sutil, revoluteou a valsa graciosamente nas pontinhas dos pés. Estarrecida, eu olhava sem saber se era sonho ou realidade. Angélica adejava com os braços e o corpo esguio e executava os movimentos das bailarinas. Batia o pé como se acompanhasse o compasso. Dona Leonor e Josefina estavam fascinadas. Como ela dança bem, como é graciosa. Tem professora de dança? Alguém perguntou ao meu lado. Dança com muita graça. Ainda não, respondia o dono da casa, que se sentara no mesmo sofá em que eu estava. Mas deve aprender, o senhor não acha? Agora não tem tempo, estuda muito no colégio, mas nas férias vamos procurar uma professora para dar-lhe lições de dança. Norberto estava de pé na porta do salão, olhando também. A música cessou. Aplaudiram muito e vi que Norberto estava pálido, como diante de um enigma. Na volta para casa, ainda no táxi, Norberto perguntou: Aonde você aprendeu a dançar valsas de Chopin? Eu? Nunca aprendi, mas tenho vontade. Acho lindo. Aprendi só de ver dançar no cinema. É formidável. Entramos no apartamento. Filó veio ao nosso encontro e miou contente. Angélica inclinou-se para coçar-lhe a orelha. Você estava com saudade de nós, bichinha? Perguntei procurando dar naturalidade à pergunta. Angélica, como é que você sabe que aquelas xícaras são de Limoges? Você conhece? Deixou a gata, endireitou o corpo e olhou-me. Vi logo, eram finíssimas. Ah, eu conheço tia Constança. Numa casa onde minha mãe trabalhou, havia um aparelho igual. Mordeu os lábios e estacou no meio da frase arrependida de ter pronunciado minha mãe. Está bem. Boa noite, filhinha. Boa noite, tia, respondeu a voz embargada. Filó tem ciúmes de Norberto. Ele e Angélica estavam brincando hoje cedo na cozinha e ela abraçou-a a certo momento um tanto bruscamente. A gata que acompanhava a brincadeira sentada num banco atirou-se furiosa, eriçada, as unhas pontiagudas a querer arranhar a menina. Se não fossem os gritos e os gestos de defesa de Angélica estendendo os braços, Filó poderia feri-la no rosto. Felizmente, houve apenas uns arranhões nos braços e uma das mãos. Filó voltou para o lugar dela, os pelos ainda eriçados, olhos exorbitantes de ódio. — Que é isso, Filó? Perguntou Norberto, ainda assustado. — Que brincadeira é essa? — Nunca a vi assim furiosa, comentei. Estou estranhando. Angélica riu-se um tanto transtornada com aquele ataque imprevisto. Tratamos de Angélica.
Zangamos com a gata, que ficou desconfiada, olhando-nos de longe. Quando Joana soube disso e viu os arranhões, não se alarmou. Disse apenas: Filó detesta Angélica. Já reparei há muito tempo. De certo tem ciúmes. Ô gata ciumenta! A própria Angélica estava surpreendida. Nunca vira Filó assim tão zangado. Procuramos não pensar mais no assunto e fomos para a sala tomar café. Hoje é domingo. Assistimos à missa das 10 horas na igreja de Santa Cecília. Durante o almoço, discutimos o programa para a tarde. Dispensamos Joana. Nós mesmas fizemos toda a limpeza da cozinha e fomos ao cinema, a sessão das 4 às 6 horas. Depois fizemos um lanche na cidade. Angélica aprecia domingos assim. Fazemos o possível para ela não se lembrar do que sofreu com o padrasto e a suposta mãe. À noite, ela colocou discos na vitrola e cantou para nós as mesmas canções dos discos. Gosta de cantar e possui voz suave, muito agradável. E as lições para amanhã? Perguntou de súbito Norberto. Quero ver seus cadernos de história e geografia, vai buscá-los. Angélica foi para o quarto, demorou-se tempo desusado e voltou-se queixando de dores no braço, onde haviam sinais fundos de arranhões. Norberto examinou-lhe as mãos, os braços e foi buscar um líquido para acalmar o ardor. Não o encontrou. Perguntou-me onde estava. Levantei-me para procurar e não encontrei vidro algum. Com certeza Joana o guardara tão bem que não o encontramos. Norberto resolveu sair à procura de outro vidro e Angélica foi com ele. Assim é melhor, voltará medicada, pensei. Enquanto não voltaram, fiquei preocupado, observando a gata que dormia serena sobre a almofada do sofá. E se Filó estivesse com raiva? Chamei-a e ofereci-lhe leite num pires. Tomou sem vontade, bigodes arrepiados, mas as pupilas calmas, espirrando, voltando a cabeça de um lado para outro, como se tivesse preguiça de tomar, ela que adora leite à noite. Hoje cedo, a primeira coisa foi perguntar para Angélica se não sentia mais nada. Disse-me que não. Estava melhor. Os arranhões pareciam superficiais. Nada falei a Norberto das minhas dúvidas, mas continuo a observar a gata, seguindo seus movimentos, examinando seus olhos, seu modo de andar, de comer, seus hábitos, enfim. Muitas vezes, quando não temos lições a preparar, converso com a Angélica. Peço-lhe para fazer um esforço, contar suas reminiscências, sua infância na cidadezinha belga de Boulogne, na fronteira. Ela cerra os olhos e evoca. Veja se lembra de sua mãe ou de alguém que mostrasse um retrato grande e dissesse que era o retrato de sua mãe. Isso é muito difícil. Lembro-me bem de meu pai, isso sim. Diziam para ele: Bonjour, Monsieur Charles. Passeávamos juntos todas as manhãs, sabe? Eu devia ter uns 4 anos, talvez 3. Passeavam sempre a pé? Às vezes ele dizia: Marie-Angèle, vamos de carro? Eu via então uma carruagem bonita puxada por 2 cavalos. Eu adorava passear de carro, com 2 cavalos brancos lindos. A carruagem era forrada de azul por dentro, creio que de veludo azul. Os olhos cerrados, ela relembra. Para de falar. Norberto deixou o livro que estava lendo. Perguntou: Ele chamava você de Marie-Angélique ou de Marie-Angèle? Marie-Angèle. Nunca contei isso? Não, nunca contou. Esqueço, sabe? A mãe que me trouxe ao Brasil é que sempre me chamou de Marie. Silenciosos, escutamos a menininha falar. Quanto mistério no seu passado. Uma criança de 15 anos que possui um pesadelo. Pobre menina. Tenho vontade de perguntar como se fosse num jogo de adivinhação. Angélica, quantas mães você tem? 3, ela diria. A mãe que me gerou, a mãe que me trouxe ao Brasil e tia Constança, que é mesmo minha mãe. Pobre criança de guerra. Norberto pergunta. Fale alguma coisa sobre sua cidade, Boulogne. Era bonita? Não me lembro, só me lembro da colina.
Essa casa grande que você fala, a casa do Monsieur Charles, era grande como um castelo? Ah, isso era. No alto da colina, linda, linda. De repente se anima e começa a falar da guerra, dos bombardeios, de todas as tragédias a que assistiu. Não, não queremos ouvir isso. Esqueça, Angélica, por favor, esqueça. Quase suplicamos. Ela então fecha os olhos, inclina a cabeça sobre a mesa e dorme. Faço sinal a Norberto e carregamo-la para a sua cama. Ontem Angélica pediu-nos dinheiro para comprar um presente para Ana Maria, outra colega da classe mais adiantada. Norberto disse-lhe que comprasse flores ou uma caixa de bombons, ou talvez um lenço de seda desses grandes para a cabeça. Preferiu flores. Hoje cedo foi à feira com Joana e comprou botões de rosa, um ramo grande. Foi ao chá toda de branco, seu rosto irradiando felicidade. Mais tarde, telefonou da casa de Ana Maria. Não nos preocupássemos, voltaria depois do jantar. O pai da colega levaria todas as meninas de volta. Haviam resolvido dançar. Chegou ao apartamento às 11 horas da noite. Gostara muito, aprendera a dançar bem samba. E os rapazes que estavam lá? Angélica contou-nos que havia 2 irmãos de Ana Maria, alguns amigos e primos, por isso haviam formado um baile delicioso. Agradeceu mais uma vez, beijou-nos e foi para o quarto. O ano está terminando. A Angélica completará 16 anos no ano que vem. Poderá casar-se aos 18. Teremos netos lindos que encherão nossa casa de gritos. Dr. Nóbrega telefonou. Está preparando os papéis para perfilharmos Angélica. Isso vai demorar um pouco, explicou-nos. Antes de perfilharem, a senhora e o professor vão ser nomeados tutores da moça. E a mulher que se diz mãe dela? O padrasto Vacalópolis. Não se atrevem, respondeu o advogado. Irão parar na cadeia se os importunarem e não apareceram mais falar comigo. Trouxeram a moça sem papéis de espécie alguma. Para mim, essa menina foi encontrada durante a guerra e trouxeram-na para ser empregada deles ou para explorarem de outra maneira. Aquele tipo, o padrasto, não é coisa boa. A senhora sabe o número de crianças que perdem os pais na Europa. Quem sabe foi o caso dessa menina. Milhares de crianças. Sinto arrepios quando ouço falar de Angélica como se fosse mercadoria. Explorar a moça, mercado, tráfico de brancas. De tudo o que Dr. Nóbrega falou, apenas essas palavras ficaram-me no ouvido. Estamos no fim do ano. Primeiro baile de Angélica. Fui à costureira com Angélica. Escolhemos o modelo, combinamos tudo. Compramos a fazenda, um tule vaporoso, branco, 10 metros de tule para o vestido do baile. Vai ficar rodado, lindo. Norberto perguntou se sou eu ou é a Angélica que vai ao baile. Estou excitada só de imaginar minha filha em seu primeiro vestido de baile. Antevejo-a feliz, bela, ó, tão mais bela que as outras jovens, girando nos braços de um rapaz, namorando-o, quem sabe. Só essa visão com jeito de moça, salto alto, penteado diferente, só essa visão valerá para nós por qualquer dúvida ou mágoa que por acaso ela nos trouxer um dia. Angélica foi ao baile com Ana Maria Brandão e o irmão Eduardo. Chegou de madrugada e via-a entrar cheia de encantamento, trazendo ainda nas retinas a imagem de sua primeira grande festa. Rodopiou um instante na sala, comentando que Eduardo Brandão fora seu par constante. No seu vestido branco era como uma flor girando, girando. Parou depois na porta do quarto e, antes de dizer boa noite, enviou-me um beijo assoprado nas pontas dos dedos e disse: Merci, tia Constância. 1000 vezes merci. Desapareceu fechando a porta. Ouvi-lhe ainda a voz cantarolando para a boneca, e no íntimo fiz votos para que fosse sempre um vento ameno que a levasse ao seu destino, não um vento tempestuoso.
Saímos hoje a fim de procurar um apartamento que tenha um salão para a Angélica. Encontramos vários, mas uns são de preço elevados demais. Outros possuem ótimas dependências, mas não a peça apropriada para nossa filha. Norberto tem agora alunas particulares de grego. Ao saber disso, Madre Teodora observou que nem tudo está perdido. Ainda há criaturas que preferem as fábulas de Esopo a ler revistas sem conteúdo instrutivo, ou ir somente a festas e divertimentos. Hoje ele explicou um dos pontos principais: influência da literatura grega na literatura latina. As meninas preferem estudar as tragédias de Sófocles, e apenas uma escolheu a filosofia de Platão e Sócrates. Lembro-me dos netos de Dona Deolinda e suas discussões acaloradas no porão, sobre os 10 maiores filósofos da humanidade. Fumavam e tomavam café. Muitas vezes a discussão serenava quando Norberto explicava algum ponto obscuro ou trazia algum livro para mostrar-lhes, ou lia em voz alta trechos abalizados sobre o assunto. Entre a fumaça e o aroma do café, uma caveira ria sobre a mesa de estudos, um cravo murcho na boca. Alguns desses rapazes têm hoje escritório de advocacia, outros são médicos, outros seguiram o comércio e outros a indústria. A moça, neta mais velha de Dona Deolinda, e seu Antunes, casou-se logo depois, teve um filho e morreu. Tanta coisa se transformou desde então, uns ficaram pobres, outros enriqueceram, tiveram filhos, morreram, e o ciclo da vida continuou como sempre com grandes e pequenas mudanças. Enquanto Norberto e eu continuamos trilhando a mesma estrada do magistério, sempre igual, com pequenas subidas ou intensas descidas, para depois continuar no plano até o fim. Somos incógnitos, servidores da humanidade, mas também em nossa vida deu-se grande transformação. Perdemos uma filha, ganhamos uma filha. Não são só os alunos que se atribulam com os exames desse fim de ano, os professores também. Toda a gente anda com livros nas mãos e ar de preocupação. Só se discutem matérias que entram nas provas, só se comentam os exames feitos. Angélica também está estudando. Pede explicações a Norberto, a mim, numa afobação febril. Tem receio de não passar para a primeira série ginasial. Angélica passou. Creio que mais devido aos nossos esforços do que aos seus estudos. Aproxima-se o Natal. Pela primeira vez, Angélica recebeu algumas colegas e 2 meninas muito distintas que são nossas vizinhas de apartamento. Infelizmente ainda não encontramos um apartamento maior, apesar de estarmos sempre à procura. Compramos flores com as quais Angélica enfeitou as salas. As rosas de haste comprida ficaram no vaso alto, no vestíbulo. Fiz refrescos, encomendei sorvetes, trabalhamos 2 dias em bolos e salgados. A mesa ficou muito bonita, com a toalha branca bordada, os pratinhos, raminhos de violeta aqui e ali, espalhados na toalha. Tudo encantador. Angélica bateu palmas quando terminou a arrumação. Joana falou, a boca vermelha de batom. Você está batendo palmas para você mesma. Angélica fingiu que não ouviu e continuou a revolutear à volta da mesa. Chamei-a depois para que se aprontasse, estava quase na hora. Chamei também Joana e observei-lhe que pusesse batom e se pintasse quanto quisesse quando estivesse fora de casa, mas em serviço fosse discreta e nada de pinturas. Não me respondeu, mas seu olhar estava carregado de cólera ao me fitar. Vieram 10 meninas, colegas de colégio e vizinhas, mas as 2 maiores amigas de Angélica não puderam comparecer. Sônia de Freitas porque está com gripe, de cama, e Ana Maria Brandão porque está viajando. Parece incrível, mas ainda não tivemos oportunidade de conhecer essas meninas.
A festa foi alegre e ficaram até tarde. Às 7 da noite ainda cantavam juntas e brincavam. Depois que todas saíram, Norberto prometeu a Angélica que no ano próximo, quando ela completar 17 anos, haverá uma festa maior, no salão que será só dela no apartamento novo, com mobília moderna desenhada por ele. De alegria, Angélica quis tomar a gata no colo para brincar. Esta arreganhou-lhe os dentes furiosa, as orelhas para trás, o olhar fuzilante. Fugiu da menina e pulou para cima do armário do nosso quarto. Filó odeia Angélica. Pela primeira vez após muitos anos, não passaremos as férias todas em São Vicente, somente uma semana. Os motivos são vários. Faremos economia e com essa importância compraremos uma linda mobília para o salão de Angélica. Em segundo lugar, ela demonstrou pouco desejo de deixar São Paulo. Cada dia aumentam os números de telefonemas e convites. Estou desconfiada que o irmão de Ana Maria, Eduardo Brandão, está apaixonado pela menina. O rapaz estuda engenharia. Já ouvi uma vez quando acompanhei Angélica até a entrada do prédio na noite em que ela foi ao baile. Ele tem apenas 22 anos. Hoje, as alunas que tomaram aulas de grego com Norberto fizeram exames. Algumas foram felizes e terão notas suficientes para boas médias. Outras, como Maria Helena e Maria Sílvia, vão ficar para a segunda época. Maria Helena fez confusão imperdoável. Escreveu que entre os filósofos Heródoto foi um dos principais. Disse-nos que sabia perfeitamente e que seu desejo era escrever Sócrates, mas trocou os nomes no momento de escrever. Maria Sílvia esqueceu os pontos na hora do exame. Escreveu que os diálogos dos mortos são de Eurípides, quando são de Luciano. As outras fizeram bons exames. Perguntei a Norberto sobre os outros alunos. Disse-me que não foram tão bem como desejava e que alguns ficaram para a segunda época. Só se fala em estudos. Depois de tanto trabalho com alguns alunos, creio que sentiremos perder as férias na praia, principalmente Norberto, tão acostumado a pescar na Praia Grande. Falou-me. Mas nós iremos por uma semana, e isso será suficiente. Quero ver se termino o meu livro nesses meses de férias. Está muito atrasado. Esse trabalho é Fronteiras do Brasil, que ele começou há muitos anos. Parou de desgosto e agora quer terminar de uma vez. Por solidariedade à Angélica, disse que prefere não ter férias e terminar o livro didático. Esqueceu-se do que dizia antes da vinda de Angélica. As férias são necessárias como o ar que se respira. O ensinar esgota as forças de qualquer mortal. Lembrei-lhe que nossa vida pode ser dividida em duas partes distintas, antes de Angélica e depois de Angélica. Seu olhar continuou distraído, como se não ouvisse. Resmungou é verdade, alheio a tudo. Norberto dá aulas de 1 hora diária para Angélica. Ontem ela fez o último exame no colégio e disse que foi bem. Tem quase certeza de que passou para a primeira série ginasial. Que é isso, Angélica? Você contou outro dia que havia passado, mas agora diz que tem quase certeza? Mas eu não tinha feito os últimos exames, respondeu-me. E falar a verdade, não fui bem em matemática e português. Seu tio não vai ficar muito contente com a notícia, falei. Não lhe conte, suplicou. Se eu passar, ele não precisa saber que quase não passei. Continuamos a procurar novo apartamento. Até agora nada tem servido. Sônia Freitas enviou um lindo presente para a Angélica. Uns brincos de brilhantes e safiras, imitação muito bonita. Convide Sônia para jantar, disse Norberto. Afinal, até hoje não a conhecemos pessoalmente. Mas ela não está em São Paulo. Foi com a família para Campos do Jordão. Imagine que eu a convidei e falei que vocês querem conhecê-la, mas ela tem tantas amizades, vocês nem podem imaginar. Tantas festas e depois a família é muito grande. Ela está sempre ocupada. Prometeu que assim que voltar das férias virá aqui.
Revirou a caixinha da joia entre as mãos. Joana veio da cozinha para ver também, admirada. Falei que somente um pai joalheiro podia ter joias assim bonitas e perfeitas. Por isso ela só dá joias para as amigas de coração, lembrou Angélica. Coloque os brincos, quero ver, pediu o pai. Em frente ao espelho da sala, Angélica colocou os brincos nos lóbulos das orelhas e voltou-se para nós, radiante. As safiras pareciam duas estrelinhas quando a menina fazia movimentos rápidos. Angélica teve convite para dançar na noite de 31 para 1º do ano em casa de Ana Maria Brandão. Eduardo veio buscá-la às 11 horas da noite. Angélica apresentou-o a Norberto, que ainda não o conhecia. Estava de smoking, muito simpático e muito educado. Esperou apenas uns 2 minutos, de pé na sala, conversando conosco enquanto Angélica foi mostrar o vestido a Joana e desejar-lhe um feliz ano novo. Ela beijou-nos e saiu com Eduardo, formando um bonito par. Ficamos sós. Filó pulou para meu colo e começou a ronronar feliz. Acariciei a gata e falei: como ela estava bonitinha, você reparou, Norberto? Com os brincos novos, o vestido novo e o perfume que você deu no Natal, tudo novo. Sentiu o perfume? Norberto não respondeu. Fez um gesto vago como se tivesse ouvido e não quisesse falar. Foi até a sacada e debruçou-se para ver o par entrar no automóvel. Tinha a fisionomia de quem está aborrecido. Quando ele se voltou, perguntei: tomaram o automóvel? Não, saíram os dois a pé, creio que à procura de um táxi. Estavam de mãos dadas. Que tem isso? Você não me disse sempre que a mocidade de hoje é muito adiantada? Que nunca poderemos segui-la? O Eduardo tem automóvel, de certo deixou-o na rua transversal, com o movimento de uma noite como essa. Estão se namorando, descobri desde a primeira vez que ele veio aqui. Ficamos em silêncio. E tão mergulhado em meditação estava Norberto, que não ouviu quando os sinos repicaram, os apitos das fábricas e os gritos nas ruas anunciaram o raiar de um ano novo. Filó, indiferente e imóvel, dormia no meu colo. Um sino bateu 12 badaladas. O locutor do rádio falou algumas palavras solenes. Ouvi o hino nacional. Só então Norberto pareceu voltar a si daquela apatia consciente. Olhou-me e disse, traindo seu pensamento: já o ano novo? Nem percebi, nem ouvi nada. Estive pensando que qualquer dia ela se casará. É muito bonita. Feliz ano novo, Constança, para nós e para nossa filha. A semana que estamos passando na pensão de São Vicente não tem sido muito agradável esse ano. O calor sufocante e a chuva dos primeiros 3 dias roubaram-nos tempo precioso e trouxeram-nos mau humor. Angélica, impaciente, queixa-se de tudo e que o ambiente está muito burguês. Que você falou? Perguntou o pai, também impaciente. Esse ano são burgueses endinheirados que estão aqui, você reparou? Gente que gosta de dizer o preço das coisas, conta quanto custou isso e aquilo. Detesto. Norberto pela primeira vez censurou-a. Escute aqui, menina. Não fale com desprezo dessa gente que, como nós, quer aproveitar uns dias de férias na praia. São gente simples, que não podem pagar hotéis de luxo. Nós também não podemos. E se falam em dinheiro, falam do que é deles e ganham com bastante suor. Por que se preocupa tanto? Não se aproxime deles. Você é muito elegante para amizades tão insignificantes. Ela atirou-se nos braços dele, enternecendo-o. Pelo amor de Deus, tio Norberto, estou brincando. Se eu falo que eles são burgueses é porque são cacetes, pobres de espírito. Isso é que eu quero explicar e não sei. Então falo burguês. Mas você não é. Você é rico de espírito e de bondade. Riquíssimo. Você se compara aos outros pensionistas que estão aqui? Não, por Deus. São essas mulheres que só falam da moda, em cozinheiras de não sei que preço, em bobagens. São esses homens que falam em valorização, em dinheiro, em negócios sem fim. Você não.
Você é intelectual, é diferente, você é um amor de pai. Juro, juro por minha felicidade, que prefiro viver em pensão modesta com poucos recursos do que viver em palácios com gente iguais a essa aqui. Nunca ouvi você falar em dinheiro que ganhou, em dinheiro que empregou, que comprou isto e aquilo. Você é meu pai, e eu gosto de você assim mesmo, sem recursos para hotéis de luxo, mas com grandes recursos intelectuais. Você é escritor, tio Norberto. Não se falou mais no assunto. Norberto achou graça nos comentários da menina. Depois leu uma história em francês, em voz alta, e mandou-a repetir certas frases para corrigir-lhe a pronúncia. O francês que você fala parece flamengo. Ninguém poderia entender. Agora sua pronúncia está melhor. Leia este trecho. Passamos uns dias menos carregados. Apesar do calor forte e da umidade do ar, Norberto foi com Angélica pescar na Praia Grande. Você não vai? Perguntou-me. Agora que você arranjou uma companheira que prepara tão bem os anzóis e as iscas, prefiro ficar, disse-lhe. Saíram de manhã bem cedo. Voltaram à noite, cansados e contando que foram até quase o fim da praia. Depois tomaram um ônibus que ia passando e resolveram ir até Conceição de Itanhaém. Conversaram com muitos pescadores e não pescaram nada, mas fora um dia magnífico. Estamos novamente em São Paulo. Norberto tem os bolsos cheios de anúncios de apartamento para alugar. Hoje desenhamos juntos a mobília para a sala de Angélica e fomos encomendá-la à casa de móveis. Angélica foi até o colégio saber se teve média para passar para a primeira série ginasial. Voltou transbordando de emoção. Conseguiu passar com média regular. Foi uma vitória, afinal de contas. Levamos Angélica ao teatro. Gostou extraordinariamente da peça. Algumas frases que ela teve dificuldade em compreender, Norberto assoprou-lhe ao ouvido. É interessante como ela fala o português agora corretamente. Depois do espetáculo, jantamos na cidade e retornamos ao apartamento. Então Norberto falou-lhe do autor da peça que havíamos assistido e de outras peças escritas por ele. Angélica ouviu atentamente, depois suas pálpebras cerraram-se de sono e enviamo-la para a cama. É pena que Angélica não goste de ler, perde uma boa parte da vida. Percebo o esforço que faz Norberto para interessá-la num livro, num autor. Ela cansa-se logo e diz a frase habitual. Eu vou ler outro dia este livro, tio Norberto. Hoje estou um pouco cansada. Gostaríamos de insistir, forçá-la a ler, mas lembramos do que disse o médico sobre o seu coração fatigado e deixamo-la descansar. Assim a respeito das aulas de dança. Ela quis muito que falássemos com uma professora, mas depois de algumas aulas, seu coração batia tão fortemente que não pôde continuar. Ficava com a respiração opressa, olheiras fundas após os primeiros exercícios. Então pediu que comprássemos discos com músicas de balé. Houve a semana das sílfides, de Chopin. Colocava no disco de manhã à noite. Depois houve a semana de Stravinsky, Le Sacre du Petit-Prince. Ouvimos a completa saturação. É uma menina inteligente e muito pertinaz, como diz Norberto. Quando você quer aprender, aprende, é só querer. As férias vão correndo. Para a Angélica, aulas de geografia e história 2 vezes por semana, teatros e cinemas 3 vezes. Aulas de francês e inglês 2 vezes. O tempo que sobra é dedicado a passeios, costureira e leituras. Não desejamos que Angélica seja uma criatura excepcional, nada disso. Apenas aproveitamos sua inteligência, sua vivacidade, sua insaciável curiosidade. Quando Norberto se queixa de que os livros não a atraem, lembro-lhe de que os anos de estagnação absoluta vividos ao lado da suposta mãe e do padrasto ocioso foram anos perdidos, e mesmo com sua inteligência invulgar, não houve desenvolvimento intelectual algum.
Apenas procuraram explorar seu físico e ensinaram-lhe a ser bela e elegante. Agora, com o nosso convívio, com estudos sérios, há esperanças para Angélica. Colocamos uma barreira entre o passado confuso e trágico e o presente calmo, mas não é por meio de conselhos, censura ou admoestações que a menina apagará os anos vividos entre gente de classe tão baixa. É como uma nódoa forte que precisamos esfregar, limpar, arejar ao sol, tempos seguidos para desaparecer inteiramente sem deixar vestígios. Isso é difícil. Talvez leve anos de esforços e persistência para desaparecer de vez. Temos que trabalhar com aferro para conseguir nosso objetivo.